Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gelson Júnior, sou professor de língua portuguesa e essa aula se destina ao nono ano. O conteúdo dessa aula são as orações subordinadas substantivas. É basicamente uma continuação da aula passada, onde eu falei sobre as orações subordinadas substantivas subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas, tá? Hoje eu vou encerrar com alguns exemplos e mostrar como se configuram as orações apositivas, completivas nominais e predicativas. Então, preste atenção na apresentação que vem a seguir, que vai ficar bem legal. Olá, pessoal do nono ano. Vou continuar aqui com o assunto de orações subordinadas substantivas, tá? É, Na aula passada eu falei sobre as subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas. E aí, só revisando assim o conteúdo, orações subordinadas substantivas são aquelas orações que desempenham o papel de um substantivo. No caso, aquelas orações que desempenham o papel de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo nominal, aposto, enfim, elas exercem função de substantivo. E aí, faltou falar sobre as completivas nominais, como já falei, as predicativas e as apositivas, tá? E vai ser legal essa aula, porque eu vou aproveitar para revisar algumas coisas que vocês viram no oitavo, no sétimo ano, tá? E aí, complemento nominal, né? Que é a sacada para a gente entender a completiva nominal, tá? Complemento nominal, ele complementa o significado de um substantivo abstrato ou um adjetivo ou um advérbio, tá? Então, todas essas orações aqui, que são as orações completivas nominais, elas possuem ou um adjetivo que tem o seu sentido complementado por outra oração, né? Que ela tem ou um advérbio que também tem um sentido complementado por outra oração, ou um adjetivo. No caso, essa oração que complementa o sentido desses dessas classes, adjetivo, substantivo, abstrato e advérbio, são as orações completivas nominais. Vamos ver de uma por uma, tá? E aqui temos a primeira. Todos, deixa eu aproximar para ficar melhor aqui. Cadê? Aqui. Todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Bom, vamos analisar aqui, ó. Todos temos, ó, achei um verbo. Vou grifar os verbos para a gente conseguir dividir as orações, tá? Temos a humanidade pare de destruir. Vamos botar aqui, tá? E aí, porque essa oração, a oração principal seria essa primeira de cá, e essa aqui seria a completiva nominal. Agora, por que ela é uma oração completiva nominal? Óbvio que aqui temos um substantivo abstrato, esperança. Então, a oração que vem completando ela aqui, ela é uma oração completiva nominal. Ok? Próximo. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco, tá? E aqui tem o verbo sinto, verbo sentir, ok? Que você descansar, deixe descansar. Geralmente os verbos estão vindo nas formas compostas, tá? E aqui, essa oração aqui, que vem completando o sentido da primeira, ela complementa o sentido desse substantivo abstrato, necessidade aqui, ó. Vou grifar melhor aqui para ficar mais visível, calma, tá? Aqui, ó. Necessidade de quê? De que você me deixe descansar. Então, essa oração segunda que vem aqui, ela é exclusivamente complementadora do sentido desse substantivo aqui, tá? Próximo exemplo. A desconfiança de que não estivéssemos no porto levou-os ao escritório. Bom, olha aqui a desconfiança como nome a ser complementado. E aqui está o restante da oração que serve para complementar o sentido de desconfiança, ok? Vamos à próxima aqui. O povo tem certeza. Quem tem certeza de algo. De quê? De que nada vai melhorar. Eu espero que melhore. Essa pandemia está trazendo vários malefícios para nós. Então, o povo tem certeza de que nada vai melhorar, mas voltando aqui ao conteúdo, olha aqui mais um substantivo abstrato, certeza, sendo complementado pela oração aqui seguida. Então, essa é uma oração completiva nominal. Vamos ao próximo exemplo.
a dúvida de que estávamos no lugar certo permaneceu. Olha, a dúvida, eu vou grifar aqui a palavra que é complementada, para a gente ser um pouco mais dinâmico, porque ainda tem outros dois tipos de oração a ser observado, tá? Sua crença. Sua crença. Deixa eu aproximar aqui, perdão. Sua crença em que a criança é brilhante torna a esposa feliz. Tá? Olha, crença. Crença de quê? Em que a criança é brilhante. Tá? Ninguém tem necessidade de que o prédio seja reformado já. Olha, necessidade como nome a ser complementado. Tá? Estou convicta. Olha, convicta aqui no caso é um adjetivo, tá? Qualificando a pessoa do verbo estou. Convicta de quê? De que você é a pessoa indicada para essa função, tá? Seguindo aqui, tenho a impressão de quê? De que o gerente não gostou da cena. Bom, olha aqui o substantivo abstrato impressão sendo complementado por essa oração aqui, ó. Fiquei convencida. Convencida de quê? De que suas intenções eram as melhores. Observe aqui o termo sublinhado. Esse termo ele é complementado por essa oração, tá? E aqui vamos seguindo. Ele tem pressentimento. Pressentimento de quê? De que o negócio vai dar certo. Mais uma vez aqui um substantivo abstrato e uma oração que tem função de complemento nominal, ok? Seguindo aqui para a gente passar para as próximas. Você tem medo. Medo é um substantivo abstrato também. De quê? De que o mundo acabe? Você tem medo que o mundo acabe, de que o mundo acabe? Tá? E aqui tem uma oração, né? Isso aqui, outra oração. Primeira oração, oração principal. E a oração subordinada, completiva nominal. Certo? Próximo aqui, nós temos esperança. A esperança de quê? De que o caso se resolva. Olha aqui um verbo. Olha aqui outro verbo. Então são duas orações divididas, tá? E aqui o termo a ser complementado e a oração que complementa esse termo, tá? Somos favoráveis a quê? A que você seja eleito, tá? Olha, favorável aqui como um adjetivo a ser complementado por essa oração aqui, ok? Então, essas orações aqui, elas são orações subordinadas, substantivas, completivas nominais, tá? Só observando aqui mais uma vez, eu vou deixar aqui mais um pouquinho para que vocês olhem, tá? De qualquer forma, eu vou disponibilizar esse conteúdo para vocês. Também tem no livro de vocês, eu também vou deixar as páginas da leitura e das atividades, tá? Passando aqui para a substantiva predicativa, basicamente a predicativa, ela possui na sua estrutura dois verbos, aliás, que sempre eles se repetem, só que o que vai mudar é o tempo, tá? Que é o verbo é e o verbo ser. Aqui no caso, o bom é, a dúvida era, o ideal é, o fato é, o certo seria, o lógico será. Porque essa função, porque essa oração ela tem a finalidade de qualificar, não é, o sujeito do verbo da oração principal. Então, o bom aqui é o sujeito, tá? E o que vem depois aqui é o predicado. Só que esse predicado, ele vem expresso por uma oração, tá? O bom é o quê? O bom é que ela sempre foi bem comportada, tá? E aí não confunda com oração subjetiva, tá? Porque no caso da subjetiva, o verbo ele vem primeiro, ele vem antes do predicado, tá? E aqui continuando as orações substantivas, aliás, subordinadas, substantivas, predicativas. Elas, que são essas que vêm seguida aqui, elas têm a função de predicativo do sujeito do verbo da oração principal, tá?
Se essa aqui que eu estou riscando agora é a oração subordinada, a oração principal é essa primeira, tá? E aí, uma característica interessante dela, ela vem sempre depois do verbo ser. E tudo isso aqui é verbo ser. Era, seria, será. Tudo isso é verbo ser, tá? E aí, observe, o bom é o quê? Que ela sempre foi bem comportada. Então, isso aqui serve de predicativo, tá? Predicativo é uma qualidade do sujeito, tá? Lembrando aqui, o bom é que ela sempre foi bem comportada. Observando aqui, oração principal, oração predicativa. A dúvida era o quê? Se seriam necessários mais ajudantes. Então essa aqui é a oração predicativa e essa aqui a oração principal. Uma coisa interessante que eu devo falar a vocês é que enquanto nas orações objetivas, diretas e indiretas, os verbos são verbos de ação, aqueles verbos que necessitam de um complemento e indicam uma ação do sujeito, etc. Nessa oração aqui, ela não é verbo de ação, é verbo de estado, que no caso é o verbo ser, tá? E aí, por que o verbo ser? Porque ele liga o sujeito da oração principal com o predicado, ok? Vamos lá, seguindo aqui. A dúvida é, dessa aqui eu já li. O ideal é que nos tornemos amigos, tá? É uma informação sobre esse sujeito ideal. Isso aqui é a oração subordinada predicativa. O fato é, e essa oração aqui, o fato é que ando decepcionado com as suas atitudes pueris. No caso, o fato aqui é o sujeito e isso aqui seria o predicativo desse sujeito aqui, tá? E aí, vamos ao próximo. O certo seria que não nos ativéssemos a bens materiais, se ater. Só pensar nisso, só querer isso, pensar somente nisso, tá? Então, o certo aqui seria... O certo aqui é o sujeito, tá o verbo ser aqui como manda o figurino, e que não nos ativéssemos a bens materiais. Essa oração aqui é a predicativa, ok? O lógico será que ele procure os canais competentes para a reivindicação, ok? Então temos aqui o sujeito lógico, o verbo e a oração predicativa que ela está totalmente ligada ao sujeito, tá? O que é lógico? Que ele procure os canais competentes para a reivindicação, tá? E aqui é subordinada porque ela se submete à primeira sintaticamente e é substantiva porque exerce função de substantivo, tá? No caso, um predicativo. E aqui eu vou descer para os últimos exemplos, que é a positiva. E aí vamos lembrar aquilo que a gente aprendeu no 8º ano, que o aposto é também um termo acessório, não é? O aposto é um termo que ele busca resumir outro termo, tá? Não é? E aí vamos aqui aos exemplos. Helena apenas desejava uma coisa. O que é que Helena desejava? Que fosse muito feliz com sua família. Então temos aqui, ó, o verbo desejar, tá? Vou grifar mais uma vez aqui o verbo desejar. E a próxima oração nós encontramos o verbo fosse, tá? E aí temos aqui a caracterização de um período composto, que são duas orações. E aí é subordinado porque essa oração aqui ela se submete à primeira, tá? Ela precisa dessa oração. A primeira oração, aliás, a segunda oração precisa da primeira oração para fazer sentido e complementar sintaticamente. E aí ela é a positiva porque ela traz aqui uma informação sobre o que Helena desejava. Helena apenas desejava mais uma coisa. Que coisa? Que fosse feliz com sua família, tá? Vamos ao próximo exemplo aqui, tá? Lembrando que um aposto é a palavra ou expressão ou termo que explica ou especifica algum termo da oração. No caso, esse trecho aqui, ele explica ou especifica algum termo dessa oração toda. No caso, essa oração aqui, tá? No caso, essa segunda oração, ela especifica toda essa primeira, porque essa primeira ela vai trazer alguma coisa que esse primeiro
círculo aqui complemente, ok? Por exemplo, peço-lhes encarecidamente um favor. Que favor? Aí chegou a hora de explicar o que seria esse favor. Não perturbe meu sossego, tá? E aí essa seria uma oração subordinada substantiva positiva. Mais um exemplo aqui para a gente tá pertinho de encerrar. Contei-lhe a verdade. Qual a verdade? Não estava disposto a ficar ali, tá? Observe. Todos queriam a mesma coisa. Que coisa? Que ninguém atrapalhasse a busca. E observe também que todas essas orações elas possuem um pontinho aqui, que são os 2 pontos, aliás, né? Um sinal. 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Só que as orações apositivas elas também podem vir com travessão, tá? Né? Que é esse tracinho aqui. Cadê? Deixa eu grifar aqui para vocês. O cara manda a primeira oração lá, aí vem a segunda oração, sendo dividida por um travessão e também por vírgula, tá? No caso, o aposto, ele vem entre vírgulas e a oração continua, tá? Eu vou deixar no link abaixo aqui na descrição do vídeo quais páginas vocês podem ver no livro didático, tanto de gramática quanto o livro comum, que vocês podem complementar essa aula aqui que foi dada. E aí também vou deixar alguns vídeos e vou deixar também esse material que vocês estão vendo aqui com vários exemplos para que vocês estudem, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, não se atenham a somente esse material. Vocês também podem ir no material do 8º ano, procurar sobre aposto, sobre predicativo, sobre complemento nominal. E aí tudo isso aqui vai fazer muito mais sentido para vocês, tá? E é isso, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima. Fiquem na paz.